Isso. Primeiro eu queria dar um beijo, mandar um beijo para todos os meus amigos que me seguem e para minha turminha do Rio de Janeiro, de alunos e de Vitória, que eles são os amores. Estou morrendo de saudade aqui nesse confinamento. Já são 3 semanas, né? Entendo. Inventando cada dia uma coisa para fazer. Mas quando a gente tem uma função, né? Mesmo que meus concertos tenham sido cancelados, Uhum. mas eu continuo estudando aqui. Ah, com certeza. É uma maneira de fazer repertório. Você tem que, quando sair disso, né, a gente tem que ter aproveitado alguma coisa. Sim. Então, eu faço muito exercício, eu estudo, limpo minha casa, vejo filme. Então, é mais ou menos. E eu estou morrendo de saudade da minha turma. É assim mesmo, porque veio um baque, né, na sociedade, tá? Ficar em quarentena, e é complicado, porque a gente tá acostumada a mexer com gente, no meu caso, ir pra faculdade, e dar aula, Todos aí, vocês. tipo, Mas tem uma coisa, né, que é a limpeza do planeta. uhum. É Nossa, eu de tava assistindo limpar. uma reportagem. Então, isso é muito importante, né? Que todo mundo. Você viu que o ar está menos poluído, é, tudo está mais limpo, São Paulo não tem poluição, Eita, professora, tá dando umas travadinhas. tá? Tá dando? Aham. E agora? Agora? Acho que agora tá dando certo. Agora tá dando? Tá bom. Tá. Eu não Tá saí do dando certo, tá lugar. dando certo. Eu não saí do lugar. Não, na verdade, questão da conexão, sabe? Como tá todo mundo dentro de casa usando Wi-Fi, então Ah, sobrecarrega o sim. sistema. Aí Entendi. tem isso. Ao Entendi. decorrer do tempo, live, se a senhora não entender alguma pergunta e tal, a senhora pode Tá bom, tá, perguntar querido. novamente. Estamos em casa. Eu na sua e você na minha. E na Sim, casa de todo mundo, né? na casa de todo mundo. Uma perguntinha que está fora do script. Qual está sendo o repertório novo que a senhora está pegando nesse período de quarentena? Bom, é tudo Beethoven, né? Eu Ano vou tocar. Eu vou tocar. Bom, eu ia tocar o terceiro em Vitória, Aham. mas foi cancelado. Aqui no Rio de Janeiro, o terceiro de Beethoven com a OSB, no Teatro Municipal, mas esse não foi cancelado, não. Esse foi só adiado Uhum. para o dia 26 de maio. Eu acho meio prematuro, mas tudo bem, né? Eu espero que consiga. Depois, eu tenho o primeiro de Beethoven em Montevidéu, em Uhum. julho. Acho que aí já vai estar mais seguro. E em agosto eu tenho a, a Fantasia Coral com teatro no Teatro Municipal, que é uma obra lindíssima, né, com coro e orquestra. É muito linda, É. é muito linda. E depois eu toco o quarto de Beethoven. Aham. Então, é só Beethoven, né? Na verdade, é só Sim. Beethoven que esse ano, mas Beethoven não teve muita sorte. Acho que Mas, muita coisa vai ficar para o ano que vem, né? eu espero que dê tudo certo depois. Que Ah, com certeza, vai passar. é, Tudo vai passar. eu acho que nós estamos passando por um processo de readaptação. Eu acho que nós vamos sair mais fortes desse Ah, pandemia louca, né? com certeza. Você sabe que a gente precisava disso, né? O mundo estava tão bagunçado, as relações entre marido e mulher, em todos os tipos de relação, estava tudo tão confuso, todo mundo brigando, e briga lá, e briga aqui, né? E de repente tem que ficar em casa com, com os filhos,
que normalmente fica com babás, né? E está enlouquecendo as mães que tem que ficar em casa, né? Tem que lavar, tem que passar, né? Tudo isso. Então, na verdade, vai ser um aprendizado. É bom que as pessoas se conscientizem disso, né? E tirem uma boa lição. Eu estou tirando maravilhosas lições, inclusive ter que cozinhar, que é meu grande problema. Ah, mas Eu todo sou mundo. muito ruim cozinhando. E cozinhar para uma pessoa só é muito difícil, muito difícil. Mas eu estou aprendendo, até faço algumas coisas, mas eu estou aprendendo muito. Normalmente eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar sozinha em casa. Mas eu tenho meus alunos que vêm, né? Então eles me agilizam, né? Eu morro de saudade deles, de abraçá-los, Ai, né? Eu sou muito chameguenta, né? Eu sou ai, muito beijoqueira. Faz parte do meu signo canceriano. eu sei como é. Você sabe qual é canceriano? Pois Olha, é. mas a minha mãe é canceriana, então eu sei como é, muito bem. Oh, meu Deus, você sabe, né? Você sabe muito bem. Então, eu sinto falta, eu gosto de ficar sozinha. Aham. Agora, no momento, já criei meus filhos, né? Mas agora eu gosto de ficar sozinha. É, é muito legal você poder ter disponibilidade, fazer o que você quer, a hora que você quer. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Então, nessa crise toda, eu tenho uma hora para acordar, depois eu tomo meu café, tomo sol na janela, olha só, sol na janela, Aham. depois faço meus exercícios que eu tenho que fazer, né? Senão o corpo ele perde a musculatura, né? E depois vou para o piano, estudo. Depois eu limpo casa, depois eu vou ler um livro assim bem engraçado, ou vejo um filme. Quando vejo, chegou no final do dia. Aí eu agradeço a Deus, obrigado por mais um dia. Sim. Porque a gente vai perdendo a noção quando é sábado, domingo, segunda, porque é tudo igual, né? Aí Atualmente eu é. deixo minha agenda aberta e quando Uhum. eu acordo diz, hoje é sábado, dia 4, para não perder a noção do tempo. Sim. Mas os meus alunos são muito queridos, eles telefonam e falam comigo. Meu Ai, que, filho, que está em Brasília também, toma conta de mim. Enfim, eu estou bem, eu estou muito bem. ai, que ótimo. Apesar de estar longe, mas eu estou muito bem. Todos nós ficamos muito felizes com essa notícia. E Ah, pode ir. eu gostaria de agradecer o William, né, que ele é aluno da Ah, senhora, sim. Sardo, porque ele que É. fez a ponte entre nós dois. Ele é incrível. Ele é incrível. E ele é um querido. E ele me ajudou Muito. em algumas perguntas para Uhum. a senhora, né? Então, Ah, primeiro, tira essa senhora, tá? Então, a senhora está no céu, tá? ai meu Deus, eu vou tentar, não É consigo. você. Eu vou tentar. Às vezes vai escapar uma senhora, mas Tá realmente. bom, tá bom. Então, eu vou Hum, começar a live. Normalmente eu sempre inicio falando um pouco da pessoa que eu estou conversando, né? Que uhum. eu acho o termo entrevista um pouco formal demais, um pouco pesado. Então Ah, nós sim. É. estamos numa conversa descontraída, uma coisa bem tranquila. Uhum. Então, se eu estiver equivocado em alguma informação, por favor, a senhora me corrija. Opa, você? Desculpa. Você começou a estudar piano aos 5 anos, certo? Com Isso. a Uhum. professora Ana Oliveira. Uhum. E aos 8 anos, você foi estudar com um professor e pianista incrível, né? Uhum. E esposo Arnaldo Estrela, com quem ficou mais ou menos 10 anos, né? Isso. Uhum. Aí, Exatamente. aos 18 anos, a senhora foi para Moscou, o conservatório, Isso. que obviamente aconteceu muitas coisas. Eu vou fazer um breve resumo. Nesse Uhum. período de 8 anos até 18, aconteceu diversas coisas, ganhou muitos concursos, é, é, Isso. passou muita coisa, né? Muito perrengue às vezes.
muito. É. Eu estudar com o professor Jakob Zak, certo? Hã? Durante 5 anos, e a Aham. professora Elisô Vissaladze, né? E Belisou Virsaladze. Vissaladze, isso. Isso. E a senhora toca É no mundo você? inteiro. Você? Ah, tá bom, desculpa. Então você toca no mundo inteiro, já tocou no Japão, já tocou, obviamente, na Rússia, Sim. no mundo inteiro. Então eu fico bem Hum, feliz por estar fazendo essa live com você, porque uma pessoa do seu gabarito, da sua experiência, eu acho que tem muito a passar e tem muito, nós temos muito a aprender, porque a maioria das pessoas que estão aqui, ou grande parte, né, são alunos de piano que estão começando hum, a carreira pianística. Às vezes tem alguns problemas de professor, algumas pessoas não têm professor. Então eu acho que é um contato legal com uma pessoa com uma extrema carreira pianística, uma extrema carreira pedagógica também, que nós vamos uhum, chegar ao decorrer da nossa live. uhum. E cursos, a senhora ganhou o concurso Lourenço Fernandes, né? Ainda jovem, ainda criança. Concurso Nacional de Piano da Bahia, o Isso. Nota em Lisboa e a senhora falou você falou no IPB que o concurso internacional de Leeds na Inglaterra foi o que deu o pontapé inicial para a sua carreira, certo? Isso, isso. Ah, E é fazendo só um resumo até chegar aí, né? uhum, Eu fui uma menina, quer dizer, eu não fui nenhum gênio, não. Eu fui uma criança com uma sensibilidade especial, tá? sim. E o professor Arnaldo Estrela sentiu isso quando ele me ouviu e disse que ia me experimentar por um mês. Eu era muito, ele não dava aula para criança. Mas aí eu fiquei com ele, fui ficando, ficando. Depois eu comecei a ter aula também com um maravilhoso aluno dele, o Antônio Guedes Barbosa, né? Que foi assim uma pessoa extremamente importante na minha vida. E eu comecei a trabalhar com os dois Uhum, e eu estava terminando, né, hoje, segundo grau, quando o meu pai faleceu. sim. E aí, nesse momento, com 17, Eita, a gente tá dando uma travadinha, né? Uh, foi, professora, acho que tá dando uma travadinha. travadinha. Deu uma travadinha. Voltou. Opa, voltou? Voltou, E, voltou. voltou. Então, eu fui para Moscou, seguindo o meu irmão, e lá foi pedido um teste para eu entrar no conservatório. E depois de 3 tentativas, porque eles acharam que a irmã de um diplomata só queria mesmo aproveitar, né, o conservatório, que era tudo brincadeira. Uhum. Então, na terceira vez, consegui que eles me ouvissem, né? Aí fui para o conservatório e fiz uma prova de 3 horas tocando. A Três senhora horas. que a senhora tocou nesse período? Ah, tudo! Eu acabava de tocar, inclusive. Não está voltando para alguns, né? Voltou não. Marcela não voltou. É, inclusive, quem estava lá me ajudando era o Arthur Moreira Lima, né? Sim. Que me ajudou nesse período a ter aula, porque eu fiquei um tempo sem professor. Uhum. E ele foi comigo, me acompanhando, e eu não esqueço disso, quando ele falou assim, antes de eu entrar, ele falou assim, ô Linda, não vai me fazer passar vergonha. E aí ele ficou esperando, e o júri, enorme, o júri, estava. Eu acabava uma peça e eles diziam: toca mais, Sim. toca mais, toca mais. E fui tocando meu repertório todo, sonatas, coisas.
Então, isso foi, você imagina, né, numa língua em russo, apavorada, né, que eu me sentia apavorada. Sim. Então, depois disso, eu fiquei lá estudando, né, durante 5 anos. E aí foi acontecendo, a vida foi acontecendo, né? Hoje, como eu era muito ligada ao meu pai, né, eu nem pensava. E por destino mesmo da vida, nesse júri em Moscou, estava o professor Yakov Zak, que estava no mesmo júri do concurso Viana da Mota, quando eu tinha 15 anos. Uhum. Naquele momento, ele me ofereceu uma bolsa para Moscou. Aí eu falei, de jeito nenhum, não vou deixar meu pai, mas não vou, eu dizia não vou. Aí você vê a vida, o destino da vida, que ele estava nesse júri. Aham. Aí ele chegou para mim e falou, claro, traduzido pelo Arthur, se eu me lembrava dele. Eu falei que não. Aí ele falou, eu sou aquele professor que te ofereceu bolsa quando você tinha 15 anos. Então, Nossa. sabe, aquelas coisas da vida que tem que acontecer. Depois entrou a Elissovi Saladze, né? E ela era jovem. Difícil com o Zac era falar o russo, né? Mas os alunos do conservatório, estrangeiros, eu era a única brasileira naquele momento. E eles davam aulas diárias, né? Então a gente já comecei a falar mais o russo e tudo. Mas aí ele só falava francês, alemão, inglês, qualquer coisa. Então eu tinha mais contato com ela, né? Nesse Aham. momento. Então a vida foi me levando. Eu não tive nenhum momento da vida que eu disse assim, vou ser pianista. Eu não tive esse momento, né? Eu fui muito ligada ao balé também, que eu fiz, e adorava balé, adorava não, adoro até hoje, é minha paixão também, paixão 2. Então, eu nunca pensei assim, vou ser pianista, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural para mim. É claro que o que eu enfrentei em Moscou foi extremamente pesado, né? Uma média de trabalho de 10 horas por dia, porque eu tinha muito repertório para fazer, muito. Não era 10 horas estudando uma peça, não. Eram 10 horas estudando várias e várias e várias peças. Eu tinha aula 3 vezes por semana, 2 com Elisô e 1 com o Zac. Você imagina, eu tinha que aprontar, de segunda para quarta, eu tinha que aprontar uma coisa. Então eu tinha que ficar 10 horas no piano, não tinha como, né? E como eu fui sempre, e sou até hoje, né, isso que eu falo muito com os meus alunos, da disciplina, né? É a disciplina que faz, inclusive, quando eu estou dando aula, vem um aluno na entrevista, eu falo, o piano é uma filosofia de vida. Uhum. Ou você aceita ou você cai fora. Então, é uma dedicação exclusiva, uma disciplina que, inclusive, te ensina para as outras coisas da vida, essa disciplina, né? Então, muita perseverança, muita paciência, né? Por exemplo, eu espero que agora, nesse momento, os meus alunos estejam ouvindo, e isso é um recadinho para eles, que espero que estejam aproveitando esse momento, né? Porque eles têm muito material para estudar e Eita. estejam. Isso é um recadinho legal. E espero que vocês estejam estudando, porque eu aqui estou estudando muito bem, aproveitando, saindo da crise, eu voltando, como os meninos dizem, o chicote vai usar. Eita. Boa sorte para Eu seus alunos. vou exigir, não tem nem desculpa, né?
por falta de tempo, nem nada. Agora, ninguém tem desculpa de falta de tempo, né? Então, a vida foi me levando para esses lugares, e Moscou foi realmente o lugar que eu cresci, né? Cresci através do sofrimento. A perda de meu pai foi uma coisa muito dolorida. Eu mudar de país, eu saí aqui de 40 graus de calor, né, em janeiro, e ir para lá com 20 abaixo. Então, você imagina a cabeça. Dando uma travadinha. Ai, meu Deus. Professora, estás aí? Ixi. Oi? Voltou? Voltou. Voltou? Às vezes, travadinha É, da internet, vamos mas tudo bem. perseverar, vai dar certo. Tá. E então foi isso. Foi uma carreira em que tive muitos sofrimentos, muita abnegação, muito. Não é fácil competir com aquele povo todo russo, né? Mas eu tinha uma coisa que eu pensava, eu tenho alguma coisa, eu tenho que ter alguma coisa para sobreviver e aparecer, né? Acima assim da água, né? Botar a cabeça para cima. Eu tenho que descobrir em Moscou como é, como eu vou me destacar. Eu tenho que descobrir alguma coisa. Aí eu fiquei atenta. Os russos iam Aham. fazer a aula antes de mim, aí ele só. E eu comecei a perceber certas coisas. Primeiro, não eram disciplinados. Segundo, tinha uma preguiça para estudar e com muita facilidade. Todos têm uma facilidade imensa, a gente sabe disso. Aí eu disse, é por aí. Então, tudo que a Elisson me mandava fazer, eu fazia justinho, absoluto, não, não pecava, assim. Todos os erros que ela mandava, eu corrigia. E disse assim, eu vou sobreviver a esse povo aqui. E comecei. Aí eu notei que a Elisô começou a se interessar mais por mim, que ela Aham. viu que eu tinha competência e que eu era extremamente sensível, e ela começou a me conhecer mais, né? Mas foi assim, um passo a passo, conquistando aquele mercado ali do conservatório, que é brabeza, mas eu tive muitas oportunidades de ver tantos artistas, Rostropovich ao vivo dando aula, Guilherme dando aula, você ouvir Ostra no ensaio, as inúmeras chances que eu tive, né? E isso é uma coisa fantástica, né? É a oportunidade que eu tive. E hoje eu penso, né? Você imagina, eu nunca entendi porque meu pai tinha que morrer naquele momento, né? Mas a gente depois vai entendendo que se ele não tivesse morrido, eu não teria feito a carreira, né? Não teria viajado para onde eu teria que ir, né? Era para lá que eu tinha que ir. Sim. Olha, foi muito difícil, extremamente difícil até conquistar o primeiro ano. Foi extremamente difícil de adaptação da língua, do clima, e mas depois Uhum. o ser humano se adapta, né? Eu era jovem e tinha um objetivo. Sim. Então, a minha carreira ela foi acontecendo, os concursos foram acontecendo. Eu me mudei para Londres, quando acabei, e lá acabei o curso em Moscou. Aí eu tive um... Oi, parou? Não, tá indo. Tive um empresário que aí ele foi me arranjando os concertos, etc e tal.
Mas por questões da vida, eu tive que voltar para o Brasil. E depois eu entendi por que eu voltei para o Brasil. Eu estava grávida, né, do meu filho mais velho, e eu tinha que voltar. Sabe para quê? Para poder dar aula, para poder aprender com essa turma, né? Eu sei que mas eles fazem parte da minha carreira, né? Eu não seria nada sem os meus alunos, minha carreira não teria sentido sem eles, né? E também, só com eles, também não teria sentido. Eu teria que ter minha carreira, né? Eu tocar, né? Eu estar sempre em dia, né? E é muito engraçado o que eu vou dizer, mas quando a gente é jovem, a gente estuda muito para vencer na carreira, né? E quando a gente fica mais velho, a gente tem que continuar estudando muito, porque senão o povo diz assim, ah, coitadinha, já tá velhinha, ela não tá tocando como antes. Deus que Ai, me que horror. perdoe. Então, não, isso é verdade. É verdade, assim. Não, Cara, ah, coitada, né? Não toca como antes, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer na minha vida. Então, a gente tem que estar não, toca sempre. melhor. Ah, tem que tocar melhor, é claro que a gente. Sim. Ai, Deus. Internet, travou. Ai, gente, a conversa tá tão boa. Por que a internet trava? I'm so sad. Agora. Voltou? Voltou. Voltou. Então, é Ah, verdade, sim. Segundo um maestro bastante conhecido, perguntaram a ele por que não convida, eu não vou dar o nome porque fica muito chato, mas sim. perguntaram para ele por que ele não chamam os pianistas brasileiros. Ah, tá todo muito velho. Todo muito Gente, velho. Então, eu tenho meu lindos 68 anos, que eu adoro, né? Tenho energia de muitos jovens, mais energia que muitos jovens. Mas eu tenho que dizer isso, há uma certa, vamos dizer, preconceito, né? Nas pessoas, eu digo aqui no Brasil, tá? Porque lá fora o respeito é imenso, né? Aos pianistas mais velhos, né? Não falo idoso. Idoso, né? Os pianistas mais maduros, né? É isso. Então, mas há um seria, preconceito. né? Hã? Tem um preconceito, sim. Pianista. Então, enfim, é isso aí. Outra pergunta? Achei incrível a introdução da senhora. É o seguinte, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela ia ser só no final. Mas eu achei muito interessante a fala da senhora até agora, então eu vou colocar ela de primeira. Certo? Alô? Voltou? Oi. Você está conseguindo me ouvir? Ai, ó. Oi. Ó. Então, assim, você tem algum ensinamento que aprendeu enquanto era estudante, tanto com o professor Arnaldo Estrela quanto os professores lá na Rússia, que você passa, que você não pode deixar de passar para os seus alunos agora? Há várias coisas, né? Uma delas que eu acho muito importante, né? Sempre achar que você pode fazer melhor, né? Uhum. Ter uma autocrítica, né? E não porque não dá para você se comparar. Você tem que se achar que você pode sempre estudar para ter melhor desempenho, né? Eu digo para os alunos que eles têm que ficar, quando tem um concerto ou um recital, que eles fiquem 200% sabendo do que eles vão tocar. Sim.
Por quê? Porque quando eles pisam naquele palco, eles perdem 100. Por quê? Por causa do nervoso, por causa da ansiedade, né? Por conta de muitas coisas emocionais quando a gente pisa no palco, que não é fácil pisar no palco, não. É um negócio muito difícil. Então você tem que estar 200% seguro, Aham. porque você vai perder 100. Né? Então, e aí você se garante com 100. Uhum. Então, outra coisa, disciplina de estudo, né? Você ter aquela hora sempre para poder estudar, mesmo que você trabalhe. Eu tenho alunos que trabalham e que chegam em casa e que vão estudar. Eu sei como é difícil a vida de pianista, né? Porque eu tive a sorte, eu fui uma privilegiada e eu não posso me comparar a qualquer um, né? Eu tive o privilégio de estar lá, ter uma bolsa de estudos, eu tinha uma bolsa lá, mas eu morava com meu irmão, né? E eu não tive gastos. Mas muitos aqui, né, têm que trabalhar, sobreviver. Eles têm que sobreviver. Eles têm que trabalhar, então a coisa fica extremamente difícil para eles. Né? Tem que trabalhar, tem que sobreviver, porque os pais, naquele tempo, na minha geração, meu pai podia pagar as aulas do professor Estrela, que eram extremamente caras. E digo de passagem que não era só eu que era pianista, era meu irmão também. Então, os dois estudavam com Estrela. É, realmente ele me bancava, porque era uma outra situação. Agora os pais não podem mais bancar, né? Então, eles têm que estudar, e isso torna muito difícil, né? Você ficar 3 horas no piano já é uma coisa maravilhosa, né? E, e realmente, eu sei a dificuldade de todos, mas aqueles que realmente querem viver de música, porque piano dá uma gama muito aberta de oportunidades. Nem todos nascem para ser solistas, né? Uhum. Mas tem tanta coisa para fazer com piano que você pode trabalhar com música, viver da música, né? E é isso. Então, é isso que eu digo a eles. Se vocês realmente querem, porque é muito difícil. Eu faço um quadro bem negro para eles, aqueles principalmente que vão para fora para fazer. Tem muitos alunos lá fora, e que eles têm que saber que eles têm que sair daqui com um conhecimento profundo do estudo de piano. Como estudar piano. Ninguém ensina como estudar piano. E os professores lá fora, eles não vão ensinar para você, eles só vão te ensinar, diz assim, apronta isso aqui em uma semana, e você tem que se virar. E aqueles que não sabem, né, o método de ensino, método de estudar, que eles aprendem aqui, eles ficam desesperados e desistem. Né? Muitos voltam. Então, é complicado, é uma carreira muito complicada nos tempos de hoje, mas tem gente que vive, sonha com isso, né? É o amor da vida. A gente não vive sem a música, sem o piano. Pelo menos eu não sei fazer mais nada, a não ser fazer isso. Entendeu? Olha, não sei cozinhar, né? E eu acho que eu fui boa mãe. Boa mãe, eu acho que eu fui. Eu fui uma boa mãe. Sei limpar muito bem, né? Aham. Eu acho que eu sou uma professora legal, que se interessa por todos e vive a dificuldade de cada um, porque cada um é cada um, né? Sim, Então, é isso que eu verdade. ensino. Né? Ai, que incrível, professora, maravilhoso. Eu acho que nós estamos aprendendo muito com a sua experiência. E eu acho incrível e maravilhoso. Fazendo um gancho no que a senhora acabou de falar sobre a carreira pianística, eu tenho um amigo que ele fez essa pergunta. Quais as oportunidades que a senhora teve no início da carreira e quais as oportunidades a senhora enxerga para os alunos de hoje? Eu falei muito Bom, senhora.
Opa, um monte. Vai pagar uma prenda por cada senhora que você falar. Ai, que medo. Bom, na minha geração, a geração do Arnaldo Cohen, do Jean-Louis Sterman, né? Essa geração que foi geração da gente entrar em concurso todos juntos, né? Era aquela brigaiada de professor. E a gente estava todo mundo bem, mas os professores é que brigavam, entendeu? Mas a gente morria de rir porque os professores brigavam entre si. Era uma Aham. geração diferente, onde tinha oportunidades. Havia oportunidades para todo mundo. A gente tocava, eu tocava com orquestras o tempo todo. Olha, um mínimo de 3, 4, 5 vezes por ano com orquestra. A gente tinha recitais na sala. O jovem era super. Claro, tinha mais dinheiro, né? Nós recebíamos grandes artistas aqui, né? Que vinham tocar no Municipal, Michelangelo, entendeu? Então, era um país de ouro. E depois, Aham. é claro que as dificuldades, isso não podia continuar sempre assim, né? Então, e depois eu tive a sorte de ir para lá, tive a sorte de estar em Moscou, depois fazer carreira de empresários. Quando eu saí aqui do Brasil, eu já tinha uma carreira, né? Então, quando voltava, eu fazia meus concertos, né? Voltava de férias. Então, eu fico com pena, né, dos meus alunos que precisam sobreviver. Então, eles, assim que acabam um bacharelado, por exemplo, eu incentivo muito eles ou fazer um mestrado aqui, ou conseguir uma bolsa para fazer um mestrado lá fora, como muitos foram. E quando fazer doutorado, também lá fora, né? Eles têm mais oportunidades, todos eles que foram fazer mestrado e doutorado estão todos muito bem, estão empregados, estão vivendo de música e não passam necessidade como o artista aqui. Não falo nem de pianista. Os outros instrumentos eles têm chance nas orquestras, né? Ele entrar para a orquestra, então eles têm um ganho. A gente não tem, né? Então, os lugares que eram disponíveis para o pessoal entrar, né, tocar, tudo se fechou. Não tem mais alternativas. Não existe mais isso para o jovem. Então, a oportunidade deles tocarem, fazer o recital, é nada. É nada. Eles não têm chance. Então, se eles querem mesmo sobreviver com isso, eles têm que ir para fora. Eles têm que fazer uma carreira lá fora. E é o que está acontecendo com o meu aluno que foi para a Alemanha. Infelizmente, ele teve que voltar por causa do corona. Mas ele estava lá, começando o mestrado, estava começando o mestrado. E vários outros que estão lá fora, né, e que já se casaram e estão muito bem. Então, é isso. Hoje é duro dar uma deles do que é uma carreira. Agora, é o que eu digo, Sim. se você ama o que você faz, se você vai arranjar uma maneira de sobreviver, né? No momento, o Brasil inteiro, não é só o Rio de Janeiro, não, estou falando. É o Brasil todo, aliás, o mundo todo. Então, o mínimo, porque na minha geração, você não tinha necessidade de ter a graduação, mestrado, doutorado. Não havia necessidade, né? Eu fui para Moscou, hoje, eu não posso dar aula numa universidade. Eu nem bacharelado tem, meu amigo. Nem bacharelado. Universidades estão Então, perdendo. eu não tenho bacharelado, muito menos mestrado, muito menos doutorado. Mas eu fico feliz que todos os meus alunos estão bonitinhos aí, mestrado, doutorado, porque eles vão ter oportunidades, né? Eles terão oportunidade. Eu vim de uma geração que, né, Jacques Klein não tinha meio bacharelado. Então,
e sempre foi assim, né? Nelson não tem título, né? Também é a mesma coisa, porque era uma geração assim. Então, hoje eu incentivo muito a eles, porque com a ideia de fazer um bacharelado ou doutorado, eles têm chance de uma bolsa lá fora. E aí podem trabalhar numa universidade lá fora ou aqui dentro. Então, é muito importante que eles deem valor a isso aqui. Na minha geração, não. Né? Então, é difícil para mim incentivá-los. Olha, tem que ter, tem que ter. Muitos lugares não têm o mestrado. Então, eles têm que se deslocar ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo para fazer um mestrado. Não é toda cidade que tem. Então, fica muito difícil. Né? Mas eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas, que incentiva demais. E eu não quero que o piano ele fique um instrumento que é muito difícil. O piano, extremamente difícil. É o instrumento mais difícil que existe, né? E não tem a menor dúvida, mas a gente é apaixonado por ele. Né? Uhum. É a nossa paixão. Então, a gente não mata uma paixão. A gente cria oportunidades. Né? E é isso que eu digo para os meus alunos aqui. Eu tenho muitos alunos de música popular, por incrível que pareça, que fazem o trabalho técnico, né? E também fazem, querem estudar a música erudita, né? Não vou falar em música erudita, eu acho muito pedante. Eu vou falar a música dos maravilhosos. Gostei, Não vou gostei. falar. Música dos maravilhosos. Música erudita é muito pedante, eu acho. E a música dos maravilhosos, dos eternos, né? Aqueles são eternos, os eternos, né? E eles querem saber, eles se interessam agora para saber como é que é fazer um legato. O que é um legato? O que é um staccato? Né? Que eu quero fazer uma linha. Para isso, eu acho que eles têm que trabalhar a parte técnica também, porque eles não têm um mecanismo, vamos dizer, horizontal, né, de dedinho. Eles têm mais um mecanismo de acordes, né, de ler cifra, etc. Uhum. Então, eu procuro sempre incentivá-los para que o piano ele não seja apagado, né, em algum momento, porque o eletrônico está chegando, né? E eu não sei até que ponto a gente vai durar, mas eu vou estar aqui para sempre incentivá-los. Olha, eu fico muito feliz que a senhora esteja Olha, aí olha falando. você, vai uma prenda. Ai, meu Deus do céu! Desculpa, eu não consigo não falar senhora ou senhor, perdão. Eu acho que daqui até o final da live Ih, vai me pagar muita prenda. espero que seja pelo menos lições do meu piano é divertido. É, Não, vai ser muito beijinho, muito beijinho. muito obrigado, eu aceito, eu aceito. Aceita. Professora, a senhora, você falou sobre essa questão das universidades, como estudar fora e tal. E você vê alguma diferença ou alguma desvantagem do pianista brasileiro quando vai estudar fora do país? Ou vantagens ou desvantagens? O que você precisa abordar muito aqui com o seu aluno para ele poder ir bem para fora do país, para ele poder ir consistente? Olha, os meus alunos, quando vão, eles têm uma bagagem, né, de poder trabalhar uma coisa por si só, né? Uhum. Assim, no sentido que eles sabem e eles podem, o professor dá, por exemplo, uma sonata para eles. Ele, ele pode levar prontinha, porque ele sabe como trabalhar as dificuldades, ele sabe trabalhar
a parte técnica, a dificuldade técnica, e ele sabe trabalhar uma coisa também que é importantíssima, uma das coisas mais importantes dentro do estudo, que é os dedilhados. Eles sabem dedilhar, eles aprendem a dedilhar, coisa que é muito difícil, né? Muito difícil mesmo dedilhar. Muitos já estão aprendendo e já sabem, mas porque na hora que você tá lá fora, eles supõem, se você está lá, supõe que você saiba aprontar uma sonata para eles. Então, Sim. na hora que você se passa uma sonata, na semana seguinte, você tem que levar tocando, se possível de cor, né? Talvez não no andamento, mas perto do andamento, é isso. Então, você tem que saber como se virar, não fica dependendo do professor. Eles supõem que você sabe se virar, aí vão dizer assim, não, faz essa linha assim, pensa essa imagem, né? Eles falam mais do som, eles vão falar, porque supõe que gente, você já esteja adaptado ao seu dedilhado, já saiba reproduzir aquilo que eles estão pedindo. Né? Se ele pedir, ó, faça assim, faça assado, você vai fazer na hora. Né? E não repita o erro, que é um escândalo você repetir erro na semana seguinte. Você tem sempre que corrigir e não ouse levar um erro de novo. Então, você tem que saber se virar, né? Não é fácil, é muito difícil, é realmente muito difícil. Então, eles quando saem, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar uma universidade onde tem toda hora concertos, né, de tudo que é o local, seja a Alemanha, você tem sempre excelentes concertos para assistir. É mais, né, no sentido, tem bons professores, acredito sim, tem bons professores lá fora. Mas é nisso, né? É dentro dessa ideia. Né? Eu sei porque os meus alunos falam comigo, às vezes até para perguntar dúvidas, eles fazem um WhatsApp para mim, Linda, como é que eu resolvo isso, né? Então, porque eles não dizem. Então, não só isso, né? Quando um aluno vai para uma universidade, ele tem acesso, né, a coisas e a concertos que aqui nós não temos. Não temos bons professores, excelentes professores, mas eles não têm acesso a fazer, assistir concertos com grandes artistas. Né? Lá eles têm ali, a todo momento, né? Grandes artistas, eles têm uma vivência, né? De ver o bom, ouvir o bom. Né? E o meu aluno da Alemanha mesmo disse que assistiu um concerto lá na universidade assim, maravilhoso, de um violinista maravilhoso. Então, eles têm esse contato muito maior com a música, seja ela de câmera ou canto, ou seja lá o que for, eles têm muito mais contato com isso. Então, essa é a grande diferença. Mas, engraçado, aqui na minha geração, olha, eu estou dizendo de novo, minha geração, nós tínhamos isso. Nós tínhamos isso frequentemente. Mas hoje não temos mais. Então, a referência que ficou é a referência do CD. É a referência de você ouvir pelo celular as coisas. Nada contra, entendeu? É nada contra. Mas é uma diferença enorme você ouvir pelo seu celular um concerto e estar ao vivo. Entendeu? Ao vivo. É uma coisa que, mesmo você, hoje tem, né, os concertos que você faz ao vivo, né? Você não tem ninguém na plateia e você toca sozinho e é transmitido, né, o concerto. Não é a mesma coisa? Não é.
é você ver como o pianista está, você vê no rosto do pianista, você vê a expressão dele, você vê, é outra coisa ao vivo. Não dá, não é a mesma coisa eu mandar um beijo para você e dar um beijo em você ao vivo. É totalmente diferente, né? Aham. Como um abraço, não tem como, tem que ser ao vivo, certas coisas têm que ser ao vivo. Mas nada contra, eu acho ótimo você ter. Eu tenho a minha página, né, está sendo feita agora pelo Max. Max, um beijo. Você está fazendo a minha página e no YouTube e o William cuida da minha parte profissional, na parte de Instagram, agora ele está me ensinou isso e também várias coisas que ele já me ensinou. E é isso, eu acho que todos têm que ir para fora, né? Todos têm que ter essa experiência. É isso aí. Eu, eu acho que muitas pessoas, né, vê o Brasil atualmente, né, eu sou da geração ainda que estou estudando, estou na UNB, faço bacharel em piano lá. Então, Uhum. assim, é muito diferente aqui em Brasília, porque não tem essas coisas boas que eu acredito que até em São Paulo, no Rio de Janeiro, vem mais pessoas boas do que aqui em Brasília. Porque aqui não vem tanta pessoa boa pra tocar. Entende? É, Eu acho que aí tem é um centro maior pra vir gente muito boa mesmo. Eu acho que aqui é. já tem menos. Ah, com certeza. Antes tinha aí, eu toquei tantas vezes com a Orquestra de Brasília, né? Tantas vezes. E eu acho que agora não tem. Tem orquestra ainda aí? Tem, né? Tem, Que toca. Alguns concertos só, né? tem poucas coisas, então. Poucas coisas, né? São Paulo tem, é um estado privilegiado, né? Tem muito mais dinheiro, né? Nós aqui do Rio temos, mas com os nossos músicos queridos, que eu mando beijos, que sofrem e sofrem e sofrem, né? São os meus colegas e eu vejo o que eles passam dentro das orquestras, que ficam sem salários. Isso todo mundo já sabe, né? E eu fui muito solidária com todos eles, fiz uma campanha para eles, toquei com eles para ajudá-los. Então, é uma outra coisa, né? O mundo mudou muito e você tem que ir lá para fora para aprender, inclusive, a não ter papai nem mamãe, Uhum. para saber se virar sozinho, né? Aprender a cozinhar, eu não aprendi, mas para aprender a cozinhar, a saber a, a saber se virar sozinho, né? Administrar o dinheiro, administrar as coisas, é um crescimento, né? Não é só um crescimento em termos profissionais, mas em termos de vida, né? Você começa a perceber as pessoas, saber tem muita gente ruim por esse mundo, muita gente ruim, muita gente invejosa, mas tem gente muito legal, muito legal. Então, você tem que estar atento a tudo aquilo que você faz, valorizar o que você faz, né? E isso é muito importante, né? Que eu acho. Professora, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior. Você acha que atualmente os alunos de piano eles têm andado muito dependente do professor e essa questão da autonomia, de como aprender alguma coisa, ficou um pouco de lado? Ou porque assim, depois que a pessoa termina o bacharelado, fica no limbo. Então, caraca, o que eu vou fazer? Não sabe muito bem como aprontar uma peça, como fazer diversas técnicas de cada período, né? Então, assim, o que você acha sobre isso? Bom, é o seguinte, quando você acaba um bacharelado, supõe-se Uhum, que você tenha já aprendido o que é estudar piano, né? Primeiro.
desde de que você está no técnico, né? Já começa a trabalhar, a ensinar a criança que não adianta ela ficar tocando tac, 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 repetindo 1000 vezes aquela passagem, Uhum. porque não vai resolver. Você tem que ensinar ela, e disse, olha, aqui que não está tocando, nessa partezinha, você trabalha isso aqui primeiro, porque é aqui que não está saindo legal. Porque a criança vai tocando, e tocando, vai tocando, vai tocando. E não é isso que resolve, né? Você tem que ensinar ela, assim como ela estuda matemática, né? Ela tem que fazer as continhas. É isso, né? Ensinar a criança que ela tem que primeiro ouvir o que ela está tocando e analisar se está legal. Se ela errou, ela tem que entender, puxa, eu errei, né? Por que eu errei? Então, ensinar desde criança, né, a como lidar com essa situação de estudo do piano. Uhum. O que eu sinto, em geral, já andei muito por aqui, ninguém sabe estudar. É claro que são os meus daqui do Rio e de Vitória. Eles sabem estudar, pergunta para eles, né? Ai deles se não disserem. Então, eles não sabem como estudar, como resolver um problema, já começando pelo lado que não sabem dedilhar. Então, às vezes eu levo horas para dedilhar uma coisa com eles. Horas, porque se eu não dedilho bem, como é que eles vão conseguir tocar? Né? Uhum. Então, acho que, fora os meus alunos, 80% não sabe estudar, não sabe resolver problemas. E aí, o que acontece? Acaba, vai levando, Deus sabe como, atropelando as músicas, né? Vai atropelando e vai atropelando. E toca de qualquer jeito. Tem uma coisa nas universidades, que é aqui do Rio, que não precisa tocar de cor nas provas. Nunca vi isso. Não precisa tocar de cor? Como não precisa tocar de cor? Ah, como é que você vai ensinar? Ó? Não precisa tocar de cor? Como não precisa tocar de cor? Eu nunca vi Aí, isso. Aí bota, toca com partitura. É, uhum. é, é assim. Então, eles, quando chegam, acabam o bacharelado, ai meu Deus do céu, aí não sabe para onde ir, porque também aí vai começar o mestrado. Aí já começa o mestrado, já tudo atropelado, porque não aprendeu nada no bacharelado, foi tudo no Deus nos acuda, e aí cria-se, né, uma. Aí já vem a idade que não tem mais paciência de fazer as coisas. A gente tem que fazer tudo quando a gente é jovem. Se você é jovem, né, você tem que aprender tudo, né? Eu tenho um aluno maravilhoso, incrível, que eu acho que é um dos maiores símbolos de humildade, é o Cristóvão Bastos, né? Que ele é um grande pianista da MPB, ele toca com todo mundo, Deus sabe. E ele bateu na minha porta porque ele disse: eu quero aprender a estudar piano. Olha que incrível. Gente, E ele tem 70 e poucos anos. E eu captou tudo que eu disse e comecei a dar coisas de música dos maravilhosos para ele. E ele é encantador. aham. Encantador, como você vê que não importa, um amor pelo piano é tão incrível, né? Então, esse é o grande problema. Os professores, antigamente, como Estrela, Jacques Klein, né, todos eles, eles ensinavam. Você estava falando, eu quero falar, senhora, mas o negócio está tenso, sobre o aluno ser muito dependente do professor. Ah, isso não existe. É, ele eu acho ruim, acho muito ruim ser dependente. Quer dizer, é Uhum. claro que no início ele fica porque ele está
ele sabe que com o professor ele vai estudar, né? Ele Uhum. estando ali do lado. Tem gente que vai para a aula para poder estudar com o professor, né? Não estuda em casa, para poder estudar com o professor, porque é preguiça, né? E aí sabe que o professor vai estudar, né? Não estou falando com criança, né? Estou falando de pessoal mais adulto, né? Criança você tem que estudar mesmo ali com ela, até ela aprender. Mas adulto vai para a aula, né, para que o professor estude junto. Vamos falar sério, né? E talvez ele vá estudar até porque não sabe como estudar em casa sozinho. Então, eu parto do seguinte princípio: eu só posso exigir aquilo que eu ensino, tá? Uhum. Então, se eu ensinei um aluno a como trabalhar aquilo daquela maneira e tem as diversas outras maneiras que ele sabe como estudar, né? E aí ele vem para a aula seguinte e não fez nada do que eu pedi, nem estudou da maneira, vai voltar para casa e vai estudar. Porque não sou eu que vou estudar com ele, né? Eu já dei todas as dicas, então eu só posso cobrar quando eu já dei tudo. Quer dizer, eu não posso cobrar, como alguns professores dizem, vai para casa estudar. Aí o aluno fica olhando assim, mas estudar? Como é que eu estudo? Não, ele sai da aula sabendo como resolver aquele problema, né? Então, e é uma maneira de tornar o aluno independente. Ele Uhum. não vai ficar na barra da minha saia a vida inteira, né? Mas eles têm que aprender a ter essa independência. E não é de um ano para o outro, né, que ele aprende. São vários anos para ele aprender a ser independente, né? E sabe disso, né? Então, se não estuda é porque malandrou. Então, não estudou é porque malandrou, sabe tudo que tem que fazer. É verdade. É verdade. Doutora, vou fazer a última pergunta e aí depois eu vou passar para as pessoas fazerem perguntas também. Pode ser? Tá, pode, claro. O que você acha dos concursos de piano atualmente? Você acha que ele perdeu um pouquinho de credibilidade ou continua a mesma coisa? Não, o concurso é aquela história, é o mal necessário, né? Na minha época também era assim. Uhum. Eu não sou pianista de concurso, mas me colocavam para fazer concurso. Eu não sou aquela pessoa, sei lá, tem certos pianistas que são feitos para concurso, né? Nós estamos falando, obviamente, agora de concursos, né? Os importantes concursos. E que tudo, quem toca primeiro, quem toca mais rápido. Vamos lá, quem toca mais rápido, né? Então, são pessoas de uma genialidade muito grande, né? Que tem uma dedalhada que às vezes eu penso que eu estou num circo, de tão rápido. É uma Fórmula 1, né? Quem toca mais rápido. E não é só isso, né? Fica inviável, né? Muitos deles ganham porque pelo virtuosismo, pela coisa. Mas cadê a alma dessa gente? Eu acho que eles deixaram no camarim, porque você não sente aquela coisa, né, que antigamente, quando você ouve um Richter, Sviatoslav Richter, quando você ouve um Rubinstein, né, quando você ouve um Cláudia Hall, quando você ouve essa gente toda, eles estavam um pouco lixando se eles barravam, mas era a coisa mais linda do mundo. Guilherme tocando, né? Eles não estavam preocupados se aquela velocidade estava além, né? Não havia sentido, porque o sentido era a música, ouvir música, tocar música, fazer música, e não ver quem corre mais, quem toca. Claro, eu admiro esses gênios aí, né? Trifonov é o meu querido, e na verdade
ele, além dele ter uma técnica absurda, né? Ele tem uma maneira de tocar, né? Ele expressa o que ele é, né? Como ele é daquela maneira, né? Então você vê como é que ele sente que ele está tocando. Agora, há gostos para tudo, né? Tem gente que ama, adora, acha o máximo, né? E tem outros atrativos que eu nem preciso dizer, né? Outros atrativos femininos, que aí eu não preciso nem dizer. Dos atrativos femininos que as pessoas conhecem, né? Obviamente. Mas eu fico imaginando isso na minha geração, se chegasse alguém no palco assim, entendeu? Eu fico imaginando. Mas tudo bem, é um gênio, né? O que você pode dizer? É um gênio. Enfim, é tudo uma questão do gosto, né? Eu fui, eu aprendi dentro dessa linha, né? De que a música é o mais importante. Errar, bobagem, bobagem. Eu assisti, deixa eu falar que isso é interessante, eu assisti em Londres, o Richter veio tocar o concerto Uhum. de Chopin. Aí a orquestra entrou, tocou, e aí ele começou. Tan, tarará, tarará. Todo mundo esperando entrar. Eu estava nas primeiras filas. Aí ele falou. Tan, tarará. Ele foi errando tudo. Errou tudo. Aí ele parou, o maestro olhou para ele, aí ele virou para a plateia, suspendeu os ombros e fez assim, sorry. Aí começou de novo. Tá, 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 tá. Então, é o máximo, né? É coisa de humano, né? Ele era um gênio, isso era um gênio, mas é tão humano ao mesmo tempo que eu não estava pouco ligando se ele errou, não fazia parte. É Ai, isso, uma historinha engraçada. Eu tomei um susto. Aí o público ficou parado, ninguém falava nada. Assim, um aham. silêncio mortal. Mas foi engraçado. Incrível. Gente, mas é muito bom ouvir esse tipo de história para poder mostrar que os grandes, as lendas, né, também são humanos. Tem, Mas, sim, olha, errar é o de menos, querido. É o de menos. porque eu falo isso, professora, porque assim, algumas pessoas endeusam muito, tipo, não pode errar, a pessoa não erra, Que tá de bobagem. popó. Bobagem. Os grandes, os maravilhosos, tipo, não, igual você falou, não ligavam muito Não. se esbarrava e tal, mas eles colocavam a alma deles É, na música, no piano. Então isso é hiper interessante. Quantas vezes eu já chorei horrores ouvindo Roda Vicença? claro, é. E olha, eu digo uma coisa, quando eu erro, porque fique sabendo, eu erro, e erro muito. Só que eu sei disfarçar, né? Eu sou artista. Então, eu começo a rir. Eu começo a rir de mim mesma. Né? Oh, meu Deus, que besteira ali, né? Que absurdo. Eu começo a rir dos meus erros, né? Eu acho engraçado, porque mostra, né, para o público que não idealizar muito quem a gente é, não. A gente sofre e a gente está nervoso, sim, entrando no palco. Não pense que é bobagem, não. Professora, olha, eu falei para você que seria a última pergunta que eu faria, Uhum. mas está trazendo tantos assuntos que eu fico assim, gente, minha língua fica coçando para poder perguntar mais coisas. Eu espero que a senhora Pergunta? tenha paciência comigo. Eu tenho muita paciência. Eu adoro fazer isso. Que bom. Então nós temos que marcar mais lives para nós conversarmos mais sobre a vida, porque Isso. é importantíssimo. Como você falou que está preparando o quinto de Beethoven, o terceiro e o primeiro, né, e a fantasia coral. Uhum. São muitas peças, são peças grandiosas, são peças incríveis. Como você consegue fazer
a distribuição de tempo para poder aprender cada peça? Tá. Eu antigamente, obviamente, eu tinha 10 horas do dia para estudar tudo, né? Hoje eu não tenho, né? E até nem aguento mais isso, porque não aguento mais. Então eu tenho eu faço assim, eu estudo de manhã, né? Uma parte, por exemplo, se eu estudo 2 concertos ao mesmo tempo, aliás, 3. Eu estudo o terceiro, o primeiro e num dia, né? E a fantasia. Eu prefiro estudar antes de dar aula, então eu acordo cedo, 6 horas, tomo café, vou para o piano e estudo 2 concertos, tá? Até a aula que começa às vezes 10, 11 horas, né? Então eu estudo. Aí eu dou aula, quando acaba a aula eu volto para o piano para depois estudar a, a fantasia. Mas eu acho que não é isso que você quis me perguntar. É que você quis me perguntar mesmo como é que eu divido para estudar tudo, né? Por exemplo, eu sempre começo a estudar por exemplo, no caso de um concerto, né? Pelo movimento que eu acho que está pior, né? Então, eu sempre vou daquele que eu tenho mais dificuldade. Eu começo a estudar por esse movimento, por exemplo. Eu acho que o terceiro movimento do terceiro concerto eu não estou tão boa quanto. Eu preciso trabalhar melhor. Aí eu começo a estudar. Agora eu já sei aonde as coisas ruins estão acontecendo, né? Eu já vou direto nos problemas, porque eu já sei quais são os problemas, né? Já vou direto, aquilo ali não está bom. Aí eu revejo se o dedilhado está legal. Não, o dedilhado está legal. Então falta eu ralar mesmo, ir para o tanque e fazer uma faxina naquela parte. E aí vou acompanhando, faço mãos separadas. Depois, sei que tem uma grande dificuldade, aí eu não toco depressa, eu vou aumentando aos poucos até que a mão entenda qual é o mecanismo que vai funcionar naquilo. Eu sempre começo a trabalhar pelas partes problemáticas, né? Aquilo que eu já estou tocando, que eu tenho mais facilidade, eu toco normalmente e paro nas dificuldades, né? E assim vai. Aí eu começo, depois eu passo para os segundos movimentos, porque sempre os segundos movimentos ninguém estuda direito e acaba errando a memória. Entendeu? Todo mundo deixa o segundo O segundo movimento. movimento é muito difícil de tocar e é tudo. É tudo. Então, Nada, aí eu sempre faço, vou para os segundos movimentos, que a gente sempre abandona, né? Vê que eu sei. E depois faço. E aí, dependendo do tempo, ou eu fico nesse concerto até eu ter aula, ou depois de dar as aulas, eu trabalho mais para tardinha e mais para de noite, por aí. Então, assim que eu divido, eu começo pelas partes difíceis. Sabe aquela parte que você deixa por último para estudar? Que Sim. você não tá com preguiça de estudar ela? Sabe, eu Sei, sempre digo, sei né? muito bem. Tá, aí você sempre faz assim, numa sonata, você estuda a, a exposição e depois estuda o desenvolvimento. A reexposição você deixa por último. E está sempre começando pela exposição. Aí chega na reexposição, você sempre erra a reexposição, porque você tem que começar de trás para diante. Sim. Né? Olha, Tem que gente, começar pela olha. reexposição, porque sempre você deixa por último. Aham. Entendeu? Não é isso mesmo? Sim, não, como eu ainda sou estudante, e a professora Luísa, que atualmente ela é minha professora na UNB, Uhum. ela, ela, ela enche o saco por conta disso. Felipe, faz logo de trás para frente, vai logo pro segundo movimento. Aí, Eu já toma, sei de professora, tudo vamos. isso. Aí em casa, ao contrário. Mas aí depois ela dá uns murros, aí volta. Porque é cômodo você começar a tocar aquilo. Aí você depois está sem paciência. Você tem É, que começar por aí, porque é um assunto que você está mais com paciência. Depois você já estudou tudo, você já está de saco cheio. Aí você deixa só dar uma tocadinha na reexposição. Não,
Começa quando você tem paciência, né? Sim. De trás para diante. Olha, eu já estou anotando aqui. Ah, e tem outra dica, para Vai estudar. ficar 30 dicas aí que todo mundo está anotando. Ó, uma dica, quando você está memorizando, você Aham. faz o estudo de comparação, tá? Você toca a parte da exposição e a parte da reexposição que são iguais, né? Só que em outro tom, né? Então você faz 1 e 2, aí depois troca o 2 e o 1. Aí fica tocando uma e outra para você ver a comparação e a diferença entre uma parte e outra. Aí você tem nitidamente qual é a exposição e qual é a reexposição, né? Que sempre aparece em outro tom. Então, você tem que ver isso. É só estudar o estudo de comparação, que eu chamo. Aham. Toca um e toca outro, toca um e toca outro. Ah, aqui, ó. Olha, estou anotando tudo aqui, porque são É só ouvir. coisas. Porque não é todo dia que nós temos dicas da grande pianista Linda Bustani, certo? Certo. E É, aí? olha, eu estou vendo aqui nos comentários que tem muita gente que está querendo ter aula com a senhora. Muita Ah, gente mesmo. uhum. Então, daqui a pouquinho a senhora você vai receber muitos directs no Instagram. Tá. Sobre essa questão, quando eu tinha até mandado um pequeno script para você, sobre essa questão de quando chega um aluno para você, certo? Então, obviamente tem os seus problemas técnicos, os seus problemas, os problemas que todo aluno tem, né? Tem as vantagens e desvantagens. Como você faz para poder sanar essas dificuldades? Você trabalha relacionado mais à questão técnica. Você trabalha mais técnica pura, você trabalha técnica no repertório, você trabalha, faz variação rítmica, ou quais são os métodos que você utiliza para Tá. trabalhar essas coisas com o aluno que chega? É. Quando o aluno vem para a entrevista, né, Uhum. eu peço para ele tocar alguma coisa para. Nem que seja assim, 3, 4 compassos, porque eu já sei como funciona, né? Já sei. Quando eu fui júri de concurso, né, bastava o, o candidato entrar que eu já sabia como ele ia tocar. Ao sentar no piano, eu já sei como é que eles vão tocar. É engraçado. É uma intuição minha. Então, quando o aluno vem, eu vejo como é que tá, como é a situação ali, né? Se tem uma mão boa, se tem uma mão é, que tem vícios, que é a mão pior, né? Quando é aquela que tem vícios. E aquela mão, né, que eu chamo de mão virgem, né, que nunca fez nenhum trabalho. E eu sei que um aluno que tá me ouvindo agora, que é o Vinícius, ele está começando assim, né? Ele tem uma mão ótima, mas nunca fez nada. Então, eu estou começando com ele. É claro que ele não tem posição de mão, então, quer dizer, a posição da mão, né, para poder trabalhar. Então, eu dou os métodos para ele começar a fazer tecnicamente, porque ele tem disponibilidade de fazer isso. Ele está ainda no técnico lá da UFRJ e ele tem disponibilidade de tempo, né? Ele não está ligado a nada por enquanto, que ele pode fazer, né? Ele pode fazer a técnica exclusivamente, que é o melhor, tá? Porque assim, adaptar a técnica a uma mão que já está viciada e manter um repertório é muito difícil, porque você tem que meio que zerar e tem, como eu disse, uma outra compreensão do piano. O Uhum. piano é uma coisa totalmente diferente do que você pensa. E primeiro você tem que começar a entender a sua mão, como é que ela funciona, né? E como é que é o seu comando digital. Então, tem uma série de coisas que você tem que aprender. É feito a criança, né? Você ensina uma criança a tabuada,
e tem gente que vem assim, dar aulas de física para uma criança que não sabe tabuada. Como é que vai ser? Uhum. Né? É simples. O que a gente tem que começar a aprender é a tabuada. Né? Então, como é que dá o passo a passo? Como é que você vai olhando a sua mão, controlando o seu dedo? Como é que você faz independência de dedos? Como é que é aquela técnica que todo mundo quer saber, técnica de polegar, e que é uma coisa muito especial, né, que ninguém tem, ninguém faz. Claro que só meus alunos. Olha só. Claro, são eles que sabem, eu ensino para eles, né? Então, aí eu começo, conforme for. Isso é aluno que não tem nenhuma ligação com a universidade. Aqueles que têm, por exemplo, já estão fazendo o terceiro ano da graduação, Uhum. não podem parar, né? Aí é complicado, né? Porque eles têm que manter um repertório e aqueles tem uns que resolvem parar, tá? Então, por exemplo, no segundo, no terceiro ano resolvem parar. Aí eles param, trancam, né, para fazer um trabalho, depois reabrem e continuam. Mas fazer as duas juntas é muito difícil, porque você não tem condição, né, de ensinar certas coisas. Quando você está estudando uma partitura, quando você olha, ele está tocando, nossa, dedilhado tudo errado, aí você tem que refazer o dedilhado, tem que refazer a parte técnica, e aí é uma confusão que ele fica enlouquecido. Não dá para aprender tudo isso, esse trabalho de mão, e pelo menos alguns meses concentrado nisso, né? Pelo menos alguns meses. Então, tem uns que não conseguem parar, e aí eu vou me adaptando a fazer, ensinar eles a estudarem como faço. Então, é muito difícil, tá? O melhor mesmo é que eu tenha um tempo para trabalhar, pelo menos um ano, trabalhando para botar a mão, pelo menos para ela começar a fazer algumas coisas, né? Então, eu prefiro muito mais que a pessoa se entregue para fazer o trabalho e depois evoluir. Entendi. Interessantíssimo. Eu achei muito bom essas técnicas que você utiliza. Vou iniciar agora essa Ah, pesquisa. só um parênteses. Tem Ah, sim. muita gente que não gosta disso, tá? Ah, assim, logo que eu comecei, era só assim na universidade da UFRJ. Ah, linda só da técnica, linda só da técnica. Era essa coisa, né, que afastava todo mundo. Linda só da técnica. Mentira. Mentira. Sabe por quê? Eles não sabiam o que era, né? Então é mais fácil você dizer que só dá técnica, e porque, na verdade, eles estão curiosos para saber o que eu dava e como eu dava, Ah, principalmente, entendeu? Na verdade é isso. Eles estavam curiosíssimos para aham. saber como fazer, com o que eu fazia, né? Para dar isso. Então, a produção minha de alunos é maravilhosa, eles são maravilhosos e fazem uma evolução incrível, incrível, realmente. Sou muito orgulhosa deles, eu babo por eles. Sim, o William, ele gosta muito da senhora. Muito, 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 muito. Eu sei, ele é um amor. Professora, eu vou fazer agora, vou abrir perguntas para três perguntas apenas Tá? para pessoas fazerem. Uhum, E eu e uma pergunta da Lígia. uhum, É a primeira pergunta, depois mais duas. tá, Ela pergunta o seguinte: o que você acha da pedagogia pianística no Brasil, sobretudo no início com as crianças? tá. Eu tenho vários alunos, né, que trabalham com crianças, inclusive alunos que já não são mais meus alunos, Uhum. que de vez em quando me visitam aqui. Então, eles trabalham
eu não pego criança. Só peguei uma e não trabalho com criança. E os meus alunos eu vou orientando meus alunos a trabalharem e o que fazer com essas crianças. Em Vitória, eu tenho alunos crianças, né, que eles são supervisionados lá pela professora e pela professora Jane, né, e eu ensino como trabalhar, porque um dos métodos para criança, isso aí, por exemplo, tem que trabalhar com a criança, na hora da aula, né? Por exemplo, trabalhar a coordenação motora, que é uma das coisas que eu aprendi e que eu fui muito bem orientada nesse sentido de coordenação motora. Né? O que uma mão faz, para ter ritmos, isso todos fazem e é muito legal isso. Uhum. Depois ensinar a criança a trabalhar a mão direita, dizendo assim, claro que você não vai dar uma carga de técnica para uma criança, né, porque ela não vai muito entender, mas uma carga leve, você pode sim. Você pode orientar no sentido de ela dizer, cada dedinho tem que levantar de uma vez, tá? Então você ensina, você diz assim, você vai levantar só o terceiro dedo, mão direita, né? Você vai levantar só o terceiro dedo, aí ela levanta, articulando, né, o terceiro dedo. Aí você vai brincando, agora o polegar, agora o quinto. Então você vai ensinando uma espécie de uma coordenação motora que ela já vai identificando, né, a parte de dependência de dedos. Né? Depois você passa, não só para... Aí você passa para duas, para articular duas, uma depois da outra. Então, ela vai aprendendo de maneira bem suave, né, a independência de dedos. Depois você começa, dependendo da criança, começa a trabalhar o polegar. Como é que vira o polegar? Olha só, ele entra na casinha. Então, tem todo um processo que você pode fazer com a criança, que ela acha o máximo. As minhas crianças adoram lá em Vitória. Então, é por aí. Essa pedagogia, vamos dizer, essa pedagogia pianística. Tá? Nós não estamos falando de alfabetização, nem de iniciação musical. Nós estamos falando no piano. Né? Entendi. Gente, mais perguntas? Eu acho que antes da live cair, perguntaram sobre o livro que você fez. Uhum. Falta. E eles queriam saber como eles podem adquirir. Ah, tá. O livro é da minha aluna Moema, tá? Uhum. Moema Craveiro. Então, tem um que fez, a Moema Craveiro. Entra no site da Moema que ela vai poder saber, né? Aqui, aí de Brasília, ela mora em Brasília aí, tá? que legal. Ela é professora, ela é ótima professora para criança. Uhum. É uma das minhas alunas que trabalham com crianças. E ela é ótima. Então, ela mora aí em Brasília, sim. E tem uma pergunta que eu vi aqui, que eu achei interessante, se o adulto pode começar a estudar piano. Que estava aqui, eu visualizei aqui. Claro que pode, amigo, não sei quem fez, mas claro que pode, a qualquer momento. Qualquer momento você pode. Nada te impede. Perguntou o seguinte, qual o nível de dificuldade, né, para o adulto iniciar estudo do piano? Bom, é claro que a criança tem ainda a mãozinha mole, está em crescimento, né? Então fica bem mais fácil. Por isso que a criança tem que orientar muito bem, porque ela já começa a tocar direitinho, com a mão na forma, etc. Tal. Mas ela não tem muita consciência do que ela está fazendo, né? Ela está só fazendo o que o professor está mandando. O adulto, ele já tem consciência.
né? Mas ele não tem aquela flexibilidade. É isso aqui, ó, falando de piano com Linda Bustano e Luizinha S. Ele não tem mais a flexibilidade que tem um adolescente e uma criança. Mas ele tem o raciocínio rápido. Então, ele pode começar a fazer o exercício que ele vai pegar rápido, um pouquinho mais de dificuldade física, né? É claro, mas ele vai compreender, porque aí a gente pode explicar o que não dá para explicar muito para a criança. Para a criança vai explicar, diz, olha, esse dedinho não pode tocar junto com... Entendeu? Mas com adulto você já pode, olha, nós estamos fazendo isso por causa disso, para conseguir isso, essa é a finalidade, esse é o objetivo. Ele só vai levar um pouquinho mais de tempo porque ele não tem a musculatura igual, tão molinha como da criança, né? Isso é importante. Professora, a última pergunta da nossa live, o William, né, ele fez como administrar o nervosismo antes e durante o palco? Essa é uma ótima pergunta, né? Tem gente que... Acontece o seguinte, você fica nervoso por alguma coisa sempre que você não conhece, né? Por exemplo, eu estava muito nervosa para entrar aqui no live. Tava, porque... Pois é, mas é que eu nunca tinha feito, entendeu? Eu falei, nossa, muito mais fácil tocar piano do que... Entendeu? Mas o desconhecido, né? A gente não sabe. Tudo que é desconhecido, a gente tem muito medo. E como é que a gente faz para diminuir essa pressão? É através do estudo. Se você está 200%, como eu falei, seguro, né? Você vai perder 100, porque você está nervoso. Eu estou nervosa sempre que entro, mas eu estou segura 200%. Sim. Eu vou perder 100, eu tenho certeza. Porque quanto mais seguro você está, dominando o que você está tocando, porque você estudou de maneira inteligente e não de maneira burra. Maneira burra é aquele que fica assim, tocando 200 vezes a mesma coisa depressa, 200 vezes, 200 repetindo, tudo errado, mas vai fazendo, vai tocando. Não adianta nada, né? Não vai resolver o assunto. Maneira inteligente é você parar e olhar e ver por que não tá dando certo, né? Então, você está mais seguro, né, do que você está tocando. Então, o seu nervosismo cai pela metade, porque você sabe o que você tem que fazer. O nervosismo é em cima daquilo que você não sabe, por exemplo. Você não pode pisar num palco com uma coisa insegura, que você não sabe, você não estudou direito. E você, na verdade, você tem consciência quando você não estuda direito. Porque você vem para a aula, olha, eu vejo pelo olhar, aí eu olho esse assim, não estudou, né? Está inseguro. Agora, quando sabe que estudou certo, você vai, eles me desafiam, o aluno me desafia. Olha, vai ver como é que eu tô tocando bem, entendeu? É uma forma de mostrar, eu sei que eles se dão bem. Então, tudo é uma questão da segurança, porque se você está mais seguro no que você está estudando, o seu emocional fica mais equilibrado. Se ele fica mais equilibrado, ele na hora do nervosismo, você vai ficar nervosa. Não adianta, mas... Olha, já peguei todas as fórmulas. Eu vou com meus anjinhos que me protegem, rezo a Deus e peço assim, Deus, vai na frente, entendeu? Para eu não fazer besteira. E tinha uma coisa, outra historinha bonitinha. A William perguntou, chocolate dá uma ajudinha? Não dá ajudinha, chocolate não. Não dá ajudinha, não. Conta uma historinha rápida. O Richter, quando ele tinha verdadeiro horror de palco. Então, na época do caça às bruxas para os homossexuais, na Revolução, ele era o Narodny artista, que era uma coisa do povo,
né, artista do povo. E ele era um símbolo assim. E ele, obviamente, era homossexual. Então, eles forçaram o Richter a casar com uma bruxa. Era uma bruxa, uma cantora, né, que Aham. era um horror de pessoa, um horror. E ele, no camarim, ele ficava morrendo de medo de entrar no palco, mas morria de medo, morria de medo. E ele era um homem quase 2 metros, uma gracinha, uma fofura. A minha mão até hoje sente o aperto de mão dele que eu dei nele. E ela era uma bruxa, ela empurrava ele para o palco. Gente, que horror! Empurrava, porque senão ele não entrava. Ele Foi. morria de medo do palco. Você vê, queridos, Viatoslav Richter era empurrado para entrar no palco. Você acha que você não é normal? Claro, eu morro de medo de entrar no palco. Aí eu penso sempre assim, meu Deus, por que eu não fui ser funcionária pública? Que eu batia ponto todo dia. Eu não tinha que estar aqui. Pois é, Ai, mas é isso. Depois a gente vive momento, entrou, tocou. Então, é isso. Administrar um bom estudo inteligente. sim. Professora, nós estamos terminando a nossa live e eu gostaria muito de agradecer você por ter disponibilizado quase essas 1 hora e meia de conversa, porque eu tenho certeza que para mim foi muito enriquecedor e para as pessoas que estão assistindo também foi muito enriquecedor. E eu gostaria muito de agradecer por você ter aceitado esse convite. Muito Oi, obrigado. eu que agradeço, querido, porque assim eu pude falar com você, te conhecer, Ah, dar um beijo em todo mundo, tá? Que está aqui, que eu amo de paixão, eles sabem, e é tudo que eu gosto de falar, assim, dar sempre uma esperança para todos e dizer que tudo vai passar e a gente vai voltar a se abraçar e a se beijar e a conviver, tá? professora, quem quiser ter aula com a senhora, só mandar uma mensagem no Isso. Instagram. No meu Então, gente, WhatsApp ó, também. vamos encher a professora linda de alunos. Olha só que maravilhoso. Professora, teve tanta gente que falou. A Lígia Moreno falou, gente, eu quero que ela me adote. A Marcela Pontes também. Ah, eu quero ter aula com ela. E a Rai também. Eu quero ter aula com ela. Professora, ó, muitos alunos. Gracinhas, gracinhas, gracinhas. Obrigada, queridos. Beijo grande. Muito obrigado. Gente, um último comunicado. Amanhã eu vou conversar com o professor pianista, né, André Tribuzzi, mas como ele está na Suíça, então a live amanhã vai ser às 14 horas da tarde. Vai ser um tema incrível, a cura da escuta. Então acho que vai ser uma coisa bem filosófica, bem maravilhosa. Eu espero vocês. E sigam a professora Linda Bustani. Me sigam também no Instagram, porque nessa semana e a semana seguinte vai ser uma semana de lives, vai ser maravilhoso. Professora, muito obrigado. Beijo. Tchau, Um beijo querida. e até. Obrigada. Até mais. Ah, que incrível.